E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Bravo, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal de Dragon Awakening. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos dar sequência aí nos monólitos. Então, o vídeo de hoje, monólito 5 e o 6, beleza? Se você tá com dificuldade, então agora acabou. Mas antes, como já é de praxe, like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e as notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Quero convidar vocês também, pessoal, para participar do nosso grupinho do WhatsApp. Quer participar? Link aqui na descrição, só clicar no link que vai estar participando, beleza? E também quero fazer um pedido especial para vocês aí, vem ser meu patrão, beleza? Ainda não chegou ninguém para ser o patrão aqui, para fazer parceria do canal, para patrocinar o canal. Então, beleza? Quer participar? Por favor, link na descrição aí, seja meu patrão, clica nesse link aí e doe qualquer valor, vai ajudar muito o nosso canal, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Então vamos lá pessoal, estamos aqui então hoje fazendo aqui o monólito 5 e o 6, beleza? A galera pediu bastante nos comentários para me trazer a sequência dos monólitos. Muito obrigado a você que comentou, que você que participa do canal, toda vez que deixa um comentário aí, que você dá like. Muito obrigado, quero agradecer também pessoal, estamos chegando nos 200 inscritos, quase 200 inscritos. Muitíssimo obrigado, todo mundo que sempre que eu posto um vídeo, a galera vai lá, já estoura o like, é isso aí. Vamos que vamos subir para 1.000 inscritos, beleza? A meta nossa agora é chegar a 500 inscritos. Vamos que vai chegar lá, beleza? Vamos lá então, monólito 5 e 6. Pessoal, se demorar um pouquinho porque tá meio lento, eu já passei, já liberei alguns outros aqui, né? Mas eu vou estar gravando a sequência para mostrar pra vocês. Então, se você não viu o vídeo anterior, procura no canal aí, tem monólito 1 e 2, 3 e 4. Eu tô explicando um pouco mais sobre isso, né? Mas já vou dar sequência aqui então, já que eu falei como é que era antes. Então vamos aqui pro 5. Certo? Muito obrigado então a todo mundo, aos 200 inscritos, quase chegamos lá. E bora pro vídeo que eu estou muito feliz de gravar para vocês. Vamos lá então. Monólito 5. Pessoal, o desenho aqui é muito simples, como eu tinha falado antes, você não precisa... Se você errar, você pode desmontar, pode montar de novo, não tem problema, beleza? Pode ir tentando até você conseguir. Mas aqui o 5, você começa aqui com o azul aqui em cima. Deixa eu ver aqui como é que era mesmo, que nem eu tô lembrando. Esse aqui vai aqui. Beleza? E esse aqui vem aqui embaixo do azul, fechando com esses dois quadradinhos aqui embaixo. Certo? Monólito 5, bem feito. Ganhamos um CBzinho legal ali. Monólito dá bastante CB, é muito legal isso. Você ganha bastante CB, seus status melhoram bastante, aumenta muita coisa, beleza? Então o monólito 5 tá aí desbloqueado. Você vai lá e completa o desenho, é desse jeito, beleza? Se você tiver dúvida, pessoal, como é que eu libero os espaços, como é que eu libero os quadradinhos? Pessoal, os dadinhos, né? Eu vou chamar de dado. Pra você liberar os dadinhos, você já viu aí que já deve estar no... Se você já está no 5, você já sabe como é que funciona. Mas se você está com dúvida ainda, você precisa completar missões e cada missão vai te dar vai te dar 10 pontos, né? Pra você evoluir sua coroa aqui. Quanto mais leva sua coroa, seu caneco ali, seu troféu, né? Vamos chamar de troféu. Quanto mais leva seu troféu, mais monólito libera. E quanto mais monólito você completar, mais bônus você ganha. Você chegando no monólito aqui nível 5, você vai liberar aqui ó, um bônus de mais 10% na produção de gold, mais 10% na produção de ouro. Então seu castelo lá, quando você deixar lá minerando sozinho lá, vai aumentar 10% de ouro. Quando você for minerar na mina, aumenta mais 10% de ouro. Quando você for saquear, os caras lá, mais 10% de ouro. Então tudo que você fizer em relação a você ganhar ouro, você vai ter 10% em cima com esse bônus. O próximo monólito aqui, o próximo bônus que vai liberar aqui é no nível 10. E vai liberar o que aqui? Vai dar o que? Tudo que você for fazer no ferreiro vai custar menos 10%, beleza? Se você for sintetizar as gemas lá, se for 100 mil, vai cair 10%, vai ficar 90 mil. Entendeu? E assim por diante, tudo que você usar no ferreiro, qualquer coisa, fica 10% mais barato. E assim por diante você vai liberando o resto também, ó. Nível 15, e nível 20 e nível 25. Lógico, vai demorar muito. Beleza? E para você desbloquear os seus dadinhos, você precisa completar as missões aqui. Você vem aqui e vê o que está faltando, ó, terminar o checkpoint 5 da masmorra do dragão. Vai lá, faz a masmorra do dragão, completa até o nível 5, que você vai liberar mais 10 pontos aqui para você liberar seus dadinhos, beleza? Eu tenho uns pontos aqui já, ó, guerreiro da arena, caçador de chefe. Aí você vai vendo o que tem que fazer e vai completando para liberar os pontos, certo? Então o monólito 5 tá feito para vocês. Bora pro monólito 6. Aí, monólito 6 cheio de peça. Eu já liberei todas aqui, ó. Sempre quando você começar um monólito novo, você já vai na última peça aqui pra você ver quantos que é pra liberar ele. Eu não lembro agora porque eu já tinha liberado.
Aí você precisa desse tanto de pontos para você liberar ele. Não adianta você fazer metade que você não vai completar. Tem que fazer inteiro, tem que fazer todos os pontos necessários. Não adianta você querer virar o dado, tipo outra cabeça, desmontar o dado, não dá certo. Só vai completar se você colocar todas as partes, certo? Então vamos lá, montar o nível 6, monólito. Vamos lá, ver se eu lembro aqui, eu acho que, vamos assim, ó. Esse aqui, lembrando pessoal que a cor não interfere em nada. Você pode colocar a cor no ataque, rosa no ataque, azul no ataque, verde no ataque, não interfere em nada. A cor foi só para deixar mais bonitinho, na verdade. Então você pode colocar de qualquer jeito que não interfere em nada. A questão é você completar certinho, certo? Esse aqui vamos colocar, deixa eu ver, porque estou com um pouco de lag. Esse aqui embaixo, esse vem aqui. Olha só, de primeira, hein? De primeira, hein? De besta, velho. É brabo, não é? Ó. E fechamos aí o monólito 6 completado aí. Ganhamos mais bastante CB ali. E o nosso status também aumentou bastante, ó. O ataque foi mais 445, a defesa 415. E ganhamos um total de 2.790 de HP até agora, de PV, né? Então chegando no monólito 6, esse é o desenho. Você não vai se perder e é muito fácil de passar, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece, like no vídeo, comenta aí, beleza? Para não perder nenhum vídeo, nenhuma notificação, nada do canal novo, beleza? Eu vou ficando por aqui então, muito obrigado e até o próximo vídeo.